Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando todas as quintas-feiras aqui no som da Antena Esportiva. Hoje o programa está imperdível porque o concurso 888 está acumulado. Então, fique atento às nossas dicas, às nossas análises para você fazer uma boa aposta e, quem sabe, ganhar o prêmio que está estimado em R$900 mil. Já adiantando o prêmio logo, R$900 mil para quem acertar os 14 jogos da programação deste final de semana. Mas antes eu vou passar para você os canais de interatividade da Antena Esportiva, para você participar conosco, para você deixar o seu recado. Anote aí o nosso WhatsApp, é o DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais, pelo Twitter, @se liga na antena, pelo Instagram, @Rádio Antena Esportiva, e você pode acompanhar o Lotecando e interagir através do nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações no seu dispositivo. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva, facebook.com/Antena Esportiva. Além disso, tem o site radioantenaesportiva.com, radioantenaesportiva.com é o nosso site, e você pode baixar na Google Play ou na Apple Store o aplicativo da Antena Esportiva. Portanto, não tem desculpa para você deixar de ouvir um novo jeito de fazer web rádio, e também você não tem como deixar de interagir com a equipe antenada. Todos os caminhos levam à Antena Esportiva, tá certo? Vamos começar o Lotecando, tradicionalmente, falando do que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 887 e nenhum apostador acertou os 14 jogos. Isso porque tivemos vários empates e algumas zebras, como por exemplo a vitória do Boa Vista sobre o Fluminense. Outra zebra foi a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Palmeiras. Então tivemos estas zebras aliadas a vários empates, por isso o concurso 887 não teve apostador gabaritando. No entanto, duas apostas acertaram 13 pontos. E cada um destes apostadores levou para casa o prêmio de R$ 32.965,76. R$ 32.965,76. A arrecadação total foi de R$ 1.669.554. R$ 1.669.554. Outros detalhes você pode conferir no site loterias.caixa.gov.br. loterias.caixa.gov.br. Lá tem a programação do concurso 888, além do rateio dos concursos anteriores da Loteca e outras informações, outros detalhes, como por exemplo, preços de combinações de apostas.
A estimativa de prêmio para o concurso 888 neste final de semana, como eu já disse no início do programa, é de R$900 mil, portanto, prêmio acumulado chegando a quase 1 milhão, hein, galera? Então, faça a sua aposta, lembrando que você pode fazer a sua fezinha em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 horas da tarde. O preço mínimo para as apostas nas casas lotéricas custa R$3, o preço mínimo para as apostas online custa R$30. Menores de 18 anos não podem apostar na loteca. Se você é menor de 18 anos e está acompanhando o Lotecando, peça para o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó ir na lotérica por você para fazer a aposta. Você pode até marcar o volante, mas não pode fazer a aposta na casa lotérica e nem nos canais online da Caixa Econômica Federal. Portanto, você menor de 18 anos fica de fora. Muito bem, vamos agora passar para você a programação do concurso 888, todos os 14 jogos contemplados. Tem jogo do Campeonato Carioca, tem jogos pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Paulista, pelo Campeonato Mineiro, pelo Campeonato Paranaense, pelo Campeonato Paraense e pelo Campeonato Catarinense. Anote aí, papel e caneta na mão. Jogo 1, Clássico Vovô, Fluminense e Botafogo no domingo. Jogo 2, Flamengo e Madureira no sábado. Jogo 3, Bangu e Macaé Esporte. Vale uma reticências aqui neste jogo 3, porque você que está no YouTube, no Facebook, está verificando que na tabela, na nossa tabela tá como domingo, mas na verdade o jogo passou para sábado. Isso porque depois que a Caixa Econômica Federal divulgou a programação da loteca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro mudou o jogo Bangu e Macaé de domingo para sábado. Então, Bangu e Macaé Esporte no sábado, tá, galera? Jogo 4, Fortaleza e Santa Cruz no sábado. Jogo 5, Bahia e Vitória no sábado, outro clássico estadual. Jogo 6, ABC e Ceará no sábado. Jogo 7, mais um clássico estadual, CRB e CSA no domingo. Jogo 8, Botafogo Paraibano e Náutico no sábado. Jogo 9, Ponte Preta e Palmeiras no sábado. Jogo 10, Santo André e São Paulo no domingo. Jogo 11, Avaí e Criciúma no domingo. Jogo 12 é um jogo que o pessoal da Caixa Econômica Federal gosta muito de colocar na loteca. Remo e Paysandu no domingo, grande clássico de Belém do Pará. Jogo 13, Paraná Clube e Cianorte no domingo. E jogo 14, mais um clássico estadual, Cruzeiro e América Mineiro no domingo. Todos esses jogos serão analisados agora aqui no Som da Antena Esportiva, então fique de olhos atentos no YouTube e no Facebook, fique de ouvidos antenados no site e no aplicativo, já que não tem a visão no site e no aplicativo. Você pode até ter, é só acessar o YouTube e o Facebook da Antena Esportiva. Começando pelo jogo 1, Fluminense e Botafogo. Jogo que será realizado no domingo, às 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 6 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. É o último jogo destas duas equipes na fase de grupos. É a última rodada da fase de grupos do primeiro turno do Cariocão. E você vai ter a cobertura completa de Fluminense e Botafogo em todos os canais da Antena Esportiva. Pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube e pelo Facebook a partir das 3h30 da tarde. Muito bem, o Tricolor das Laranjeiras é o vice-líder do Grupo B com 12 pontos. Só depende dele para avançar às semifinais da Taça Guanabara. O Flusão tem 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 80% de aproveitamento. Por outro lado, o Fogão é o terceiro colocado do Grupo A com 9 pontos. O Botafogo precisa torcer por um tropeço do Flamengo diante do Madureira no sábado para saber se já entra em campo classificado ou em busca dela. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 60% de
aproveitamento para o time comandado pelo técnico Alberto Valentim. O Fluminense, que na rodada passada foi surpreendido no Maracanã, perdeu para o Boa Vista 1-0, um dos jogos que causaram um acúmulo para o concurso 888, e na semana passada o Botafogo venceu o Vasco da Gama por 1-0 no Clássico da Amizade. As duas equipes entraram em campo neste meio de semana. O Fluminense recebeu o União La Calera do Chile pela Copa Sul-Americana, ficou no empate em 1-1, e o Botafogo na quarta-feira empatou em 1-1 com o Caxias do Sul no Estádio Centenário, e com isso o Fogão conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. O Flusão tem a sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fluminense que não vence há 2 partidas. E o Botafogo, que acumula uma sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, a mesma sequência do Fluminense, só que o Botafogo vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante, o Fluminense vem de 2 vitórias, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. E o Botafogo, como visitante no Cariocão, 2 jogos, 2 derrotas, 0% de aproveitamento. De acordo com a matemática, o favoritismo é do Fluminense. 48% de chances de coluna 1, 30% de coluna do meio e 22% de chances de coluna 2. Vai a dica do Maicon Santos. Aposte Fluminense ou Botafogo. Faça uma aposta dupla aberta, porque o Fluminense depende só dele para se classificar, quer a vitória, quer se redimir da derrota para o Boa Vista e também do empate para o União La Calera, os últimos jogos do Tricolor das Laranjeiras que não acabaram com vitória, e o Botafogo que precisa vencer e torcer para que o Flamengo tropece no dia anterior contra o Madureira, se quiser se classificar para as semifinais da Taça Guanabara. Jogo 2, Flamengo e Madureira, justamente o jogo que interessa e muito para a torcida do Botafogo. Sábado, 6 da tarde, no Maracanã, também pela rodada 6 da Taça Guanabara, com cobertura completa da Antena Esportiva. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, está vendo os ícones aí embaixo? Pois é, todos os canais disponíveis para você acompanhar Flamengo e Madureira. O Mengão é o segundo colocado do Grupo A com 10 pontos ganhos. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 67% de aproveitamento. Já o Madureira é o terceiro colocado do Grupo B com 10 pontos. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 67% de aproveitamento. A situação das duas equipes é a seguinte: o Flamengo depende apenas dele para conseguir a classificação às semifinais do primeiro turno do Carioca. Já o Madureira não depende apenas das próprias forças. Precisa vencer ou até mesmo empatar e torcer para o tropeço ou do Fluminense ou do Volta Redonda, os dois times que estão à frente do tricolor suburbano na tabela de classificação. Na rodada passada, o Flamengo bateu o Resende por 3-1, jogo que você acompanhou comigo no som da Antena Esportiva, e o Madureira empatou sem gols com o Bangu, jogo que você também acompanhou comigo aqui no som da Antena Esportiva. Inclusive, Madureira e Bangu gerou revolta de um ouvinte após o jogo, que xingou horrores esse empate, porque ele já tinha perdido 1 ponto lá na aposta dele. Então, Madureira e Bangu, outro resultado que causou o acúmulo do prêmio principal para o concurso deste final de semana. Os dois times não entraram em campo no meio de semana, tiveram a semana toda para treinar, para descansar. O Flamengo vem de uma sequência de 4 vitórias e 1 derrota, já o Madureira vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Como mandante no Carioca, o Flamengo fez 2 jogos, venceu uma vez, foi derrotado outra e tem 50% de aproveitamento.
Já o Madureira, como visitante, também tem 50% de aproveitamento. 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. De acordo com a matemática, você deve apostar no Flamengo. 72% de chances de vitória do Mengão na coluna 1, 19% de chances de coluna do meio e 9% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Madureira. Dica do Maicon Santos: faz a aposta seca no Flamengo, coluna 1. Porque o Flamengo vem com o time considerado principal, com Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, De Arrascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Rodrigo Caio e muito mais. E o Madureira, que não venceu os últimos 2 jogos que fez. Perdeu para o Boa Vista e empatou com o Bangu em casa. O Madureira, que teve a oportunidade de ouro para conseguir uma classificação facilitada para as semifinais da Taça Guanabara, mas acabou tropeçando diante do Alvirrubro da Zona Oeste, jogando em casa, e por isso tem chances, mas não depende das próprias forças. Jogo 3, Bangu e Macaé Sport. Sábado, 4 da tarde, em Moça Bonita, pela rodada 6 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. 2 equipes que não têm chances de classificação para as semifinais da Taça Guanabara, vão apenas cumprir tabela. O Banguzão é o 6º colocado do Grupo A, com 3 pontos ganhos, é o lanterna da chave, com 5 jogos, nenhuma vitória, 3 empates, 2 derrotas e apenas 20% de aproveitamento. Portanto, o Bangu, que fez a melhor campanha entre os times de menor investimento no último Campeonato Carioca, está decepcionando nesta edição. Já o Macaé Sport é o 5º colocado do Grupo B, com 4 pontos. 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas e 27% de aproveitamento. O Bangu, que empatou sem gols com o Madureira fora de casa no Clássico Suburbano, que você curtiu no som da Antena Esportiva no último sábado, e o Macaé Sport, jogando em casa, venceu a Cabofriense por 1-0, a primeira vitória do Alvianil Praiano no Cariocão, na fase principal do Campeonato Carioca, já que o Macaé disputou a seletiva. O Bangu ainda não venceu no Campeonato Carioca, a sequência é de 3 empates e 2 derrotas. Já o Macaé Sport teve a sequência de não vitórias, vamos dizer assim, a sequência negativa quebrada, justamente contra a Cabofriense. Com isso, o Macaé vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante, o Bangu atuou 2 vezes em Moça Bonita, com 2 derrotas, e a equipe do Macaé Sport, como visitante, 2 jogos, 2 derrotas também. De acordo com a matemática, de acordo com as probabilidades, o Bangu é o favorito, 64% de chances de coluna 1, 23% de chances de coluna do meio e 13% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Macaé Sport. Dica do Maicon Santos: a aposta na coluna 1, ou seja, na vitória do Bangu, que é forte, jogando em casa, principalmente diante de equipes de menor investimento. Então, o Bangu é considerado, na minha opinião, o favorito, apesar do jogo ser em caráter amistoso. Mas o Bangu vai usar essa partida para se preparar não só para a Taça Rio, que é o segundo turno do Carioca, como também para o desafio no meio da semana que vem contra o Oeste de Itápolis, pela Copa do Brasil. Então o Bangu deve usar os principais jogadores para enfrentar o Macaé Sport, visando o desafio em âmbito nacional. Jogo 4, Fortaleza e Santa Cruz. Sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 3 da primeira fase da Copa do Nordeste. O tricolor é o tricolor da Pici, são 2 tricolores, Fortaleza e Santa Cruz, mas o tricolor cearense é o 7º colocado do Grupo A, com 2 pontos ganhos. 2 jogos e 2 empates, 44% de aproveitamento. Já o Santinha
é o 7º colocado do grupo B com apenas 1 ponto ganho, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota, 33% de aproveitamento. Lembrando que na Copa do Nordeste, as equipes da chave A enfrentam as equipes da chave B e os 4 melhores se classificam para as quartas de final. Muito bem, na rodada passada, o Fortaleza empatou com o rival Ceará em 1-1 e o Santa Cruz perdeu para o CRB por 1-0. As duas equipes entraram em campo no meio de semana por competições diferentes. O Fortaleza venceu o Atlético Cearense por 5-0 pelo campeonato estadual e o Santa Cruz empatou sem gols com o Operário de Várzea Grande de Mato Grosso e conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O Fortaleza ainda não perdeu em 2020, 2 vitórias e 2 empates. Já o Santa Cruz vem de uma sequência de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na Copa do Nordeste, Fortaleza fez um jogo e empatou. Como visitante no Nordestão, o Santa Cruz jogou uma vez e perdeu. Só pedindo desculpas para você que está no YouTube e no Facebook, é um jogo e 1 derrota, porque nossa produção colocou 0 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, mas é um jogo e 1 derrota jogando como visitante na Copa do Nordeste a equipe do Santa Cruz. De acordo com a matemática, 68% de chances de coluna 1, 18% de chances de coluna do meio e 14% de chances de coluna 2. Dica do Maicon Santos, a aposta no time do Fortaleza, que joga em casa, tem um bom time treinado pelo Rogério Ceni e está invicto em 2020. Então o Fortaleza, na minha opinião, é o favorito, mas o Santa Cruz não deve vender barato uma possível derrota para o Fortaleza. Portanto, jogo 4, Fortaleza e Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Jogo 5 é um jogo para parar Salvador, para parar Bahia. Bahia e Vitória, o clássico Bavi, sábado 6 da tarde na Arena Fonte Nova, pela rodada 3 da primeira fase da Copa do Nordeste. O tricolor baiano é o vice-líder do Grupo A com 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 77% de aproveitamento. Já o Vitória é o 5º colocado do Grupo B com 2 pontos, 2 jogos, 2 empates e 33% de aproveitamento. Temos um encontro de 2 equipes que ainda não perderam na Copa do Nordeste e dificilmente perdem seus jogos no atual campeonato baiano. Na rodada passada, o Bahia bateu o Imperatriz em casa por 2-0 e o Vitória ficou no empate em 1-1 com o Sport Recife fora de casa, empate importante, já que o Sport Recife tem uma boa equipe e é um time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro a partir de maio. O Bahia entrou em campo no meio de semana e se deu muito mal. Perdeu para o River por 1-0 em Teresina e deu adeus à Copa do Brasil na primeira fase. Então o Bahia realmente vindo de um resultado surpreendente e já eliminado da Copa do Brasil de forma precoce. O Vitória só estreia na Copa do Brasil no meio da semana que vem, por isso folgou neste meio de semana. O Bahia, que vinha de uma sequência invicta, acabou perdendo para o River e, por isso, vem de uma sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Bahia que não venceu os últimos 2 jogos que fez. Lembrando que Bahia Imperatriz foi antes do final de semana passado, pela Copa do Nordeste. Então o Bahia, antes de perder para o River, no final de semana jogou pelo Campeonato Baiano e empatou. O Vitória, pelo contrário, jogou pela Copa do Nordeste no final de semana e folgou no Campeonato Baiano. Por isso,
O rubro-negro vem de 1 vitória e 4 empates. Como mandante na Copa do Nordeste, o tricolor vem de 1 jogo e 1 vitória. E o rubro-negro vem de 1 jogo e 1 empate como visitante. De acordo com a matemática, 54% de chances de coluna 1, 16% de chances de coluna do meio e 30% de chances de coluna 2. Dica do Maicon Santos: é aposta dupla ou até mesmo tripla. Mas se eu fosse apostar duplo, apostaria na vitória do Bahia ou no empate. Porque o Vitória não tem um time tão qualificado como tem o Bahia, pelo menos no papel. Então, o Bahia leva o favoritismo na matemática e, na minha opinião, é o favorito para conquistar mais uma vitória na Copa do Nordeste, desta vez diante do maior rival. Jogo 6, ABC e Ceará, sábado 4 da tarde na Arena das Dunas, em Natal, pela rodada 3 da primeira fase da Copa do Nordeste. A Caixa Econômica Federal contemplando vários jogos da Lampions League no concurso 888. Isso é para até facilitar um pouquinho a vida do apostador para que o concurso que vem não acumule. O ABC é o quarto colocado do grupo A com 3 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. Já o Vozão é o quarto colocado do grupo B com 2 pontos, 2 jogos, 2 empates, 44% de aproveitamento. O time de Natal já perdeu 1 jogo na Copa do Nordeste. O Ceará ainda não perdeu, apesar de não ter vencido ainda. O ABC, que vem de vitória sobre o maior rival, o América, por 2-1, jogando em casa, na verdade jogando na Arena das Dunas, em campo neutro. Já o Fortaleza empatou com o Ceará em 1-1 também pela Copa do Nordeste. As duas equipes entraram em campo neste meio de semana. O ABC bateu o Aquidauanense do Mato Grosso do Sul por 1-0 e avançou para a segunda fase da competição nacional. E o Ceará bateu o Pacajus por 1-0 fora de casa pelo Campeonato Cearense. O ABC, que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, e o Ceará vem de 1 vitória e 3 empates. O Ceará, que conquistou apenas a primeira vitória nesta temporada, justamente na última quarta-feira. Como mandante, o ABC conquistou 1 vitória em 1 jogo, 100% de aproveitamento, e o Ceará, como visitante na Copa do Nordeste, fez 1 jogo e empatou. De acordo com a matemática, 30% de chances de vitória do ABC na coluna 1, 23% de chances de coluna do meio e 47% de chances de vitória do Ceará. Dica do Maicon Santos: aposta no empate. Isso mesmo, coluna do meio. Porque o ABC vem embalado, 3 vitórias consecutivas. É um time que deve dar trabalho para o Ceará, do técnico Argel Fux, que também jogou neste meio de semana pelo Campeonato Cearense. Mas a diferença é que o Ceará ainda não perdeu nesta temporada, mas em compensação só empatou nos jogos que fez pela Copa do Nordeste. E então acredito que vai dar coluna do meio em mais um jogo do Ceará pela Copa do Nordeste. Então minha aposta é na coluna do meio. Jogo 7, o jogo que vai parar Maceió no domingo. CRB e CSA. Domingo, 6 da tarde, no estádio Rei Pelé, também pela rodada 3 da primeira fase da Copa do Nordeste. Os regatianos ocupam a 5ª colocação do grupo A com 3 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. Já o CSA é o 8º colocado do grupo B com 0 ponto. 2 jogos, 2 derrotas tem a equipe azulina. Muito bem, na rodada passada da Copa do Nordeste, os dois times tiveram desempenhos diferentes.
O CRB, jogando em casa, bateu o Santa Cruz por 1-0 e o CSA foi surpreendido pelo River em Teresina 3-1. Os dois times jogam ou jogaram, no caso do ABC, neste meio de semana. O CRB foi até o estado do Pará e bateu o Independente por 3-2, avançando assim de fase na Copa do Brasil. Já o CSA visita o Vitória na noite desta quinta-feira no Espírito Santo, também pela Copa do Brasil. O resultado você vai saber nos comentários deste vídeo, tanto no YouTube como no Facebook, assim que a partida terminar, tá certo? O CRB vem de uma sequência de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O CSA fez apenas 4 jogos nesta temporada, venceu 2 e perdeu outros 2. Como mandante, o CRB jogou uma vez pela Copa do Nordeste e venceu. E como visitante, o CSA jogou uma vez e perdeu. De acordo com a matemática, o favoritismo é do CRB. 48% de chances de coluna 1, 23% de chances de coluna do meio e 29% de chances de coluna 2. A minha dica é a aposta dupla, no CRB ou no empate. O CSA não passa por uma boa fase, o time azulino que vem sofrendo uma reformulação após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA aqui é comandado pelo Maurício Barbieri e o CRB, por outro lado, vem embalado principalmente por conta das 3 partidas de invencibilidade, tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Alagoano e também na Copa do Brasil. Por isso, o CRB é o favorito para vencer, mas aconselho fazer a aposta dupla CRB ou empate. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa no nosso Lotecando e daqui a pouquinho tem a análise dos jogos de 8 a 14 aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Amor, bora viajar, curtir uma cachoeira. Eba, cachoeira! Cachoeira é ótimo. Mas antes precisa revisar o carro, tá? Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas. Fazer alinhamento, checar a suspensão. E os freios? Isso é muito importante. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Se liga na Antena Esportiva. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você.
Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando, na Antena Esportiva. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva. Você está ouvindo o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Nosso encontro é às quintas-feiras no site, no aplicativo, no YouTube e no Facebook da Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Deixa eu passar para você os canais de interatividade para você participar, para você interagir, para você dar a sua opinião, para você até palpitar sobre os jogos do concurso 888 da Loteca, que vai pagar um prêmio de R$900 mil para quem gabaritar todos os jogos da programação. Anote aí o nosso WhatsApp, é o DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através do Twitter, @se liga na antena. Você pode seguir também a Antena Esportiva por lá, assim como o Instagram, o Rádio Antena Esportiva, @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Você pode acompanhar o Lotecando e toda a programação ao vivo da Antena Esportiva pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo da Antena Esportiva, disponível na Google Play e na Apple Store. Você pode baixar de graça, com tranquilidade, porque o aplicativo da Antena Esportiva não ocupa tanto espaço, não ocupa muito espaço no seu dispositivo. Então fique tranquilo, baixe agora se você ainda não tem. Você pode nos acompanhar também pelo youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Este é o endereço para você acessar o nosso canal. Você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E você também pode nos acompanhar pelo facebook.com/Antena Esportiva. Portanto, não tem desculpa para você deixar de interagir e de você também deixar de ouvir um novo jeito de fazer web rádio. Muito bem, no bloco anterior nós analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 888 da Loteca. Tudo 8 neste final de semana, e agora nós vamos analisar os jogos de 8 a 14. Sempre lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde, tá certo? Vamos analisar o jogo 8, Botafogo Paraibano e Náutico. Sábado, 4 da tarde, no Almeidão, pela rodada 3 da primeira fase da Copa do Nordeste. O Botafogo Paraibano é o sexto colocado do Grupo A com 2 pontos ganhos. 2 jogos, 2 empates, 33% de aproveitamento. Por outro lado, o Náutico é o líder do Grupo B com 4 pontos. 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, 66% de aproveitamento. Na rodada passada do Nordestão, o Belo empatou com o Confiança em João Pessoa, 1-1 resultado, e o Náutico bateu o Frei Paulistano de Sergipe por 2-0 jogando fora de casa. O Botafogo Paraibano não teve compromissos no meio de semana, diferentemente do Náutico, que atuou pelo campeonato pernambucano e bateu o Vitória fora de casa por 2-1. O Botafogo
ainda não perdeu em 2020, 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, e o Náutico também não perdeu. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate, sendo que o Timbu vem de 4 vitórias seguidas. Como mandante na Copa do Nordeste, o Botafogo Paraibano fez um jogo e empatou. E como visitante, o Náutico jogou uma vez e venceu. De acordo com a matemática, 32% de chances de coluna 1, 25% de chances de coluna do meio e 43% de chances de coluna 2. Portanto, o favoritismo é do Náutico e eu vou indicar também que você marque a coluna 2, ou seja, a vitória do Náutico, que está voando nesta temporada, neste início de temporada, ainda não perdeu. O Botafogo Paraibano também está invicto, mas no papel o Náutico tem um time mais qualificado e não é à toa que é o líder do Grupo B da Copa do Nordeste. Saindo do Nordeste, vamos para São Paulo. Jogo 9, Ponte Preta e Palmeiras. Sábado, 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, pela rodada 5 do Campeonato Paulista. A Macaca é a segunda colocada do Grupo A com 6 pontos ganhos, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 50% de aproveitamento. Já o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo C com 7 pontos. O Palmeiras que não está na zona de classificação para o mata-mata. 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 66% de aproveitamento. As duas equipes não atuaram no meio de semana, então tiveram toda a semana para trabalhar visando a partida. Na rodada passada, a Ponte Preta perdeu fora de casa para a Internacional de Limeira por 2-1 e o Palmeiras fora de casa perdeu pelo mesmo placar para o Red Bull Bragantino, um dos resultados que provocaram o acúmulo para o concurso 888. A Ponte Preta fez 4 jogos neste ano, 2 vitórias e 2 derrotas, e o Palmeiras também fez 4 jogos em 2020, de forma oficial, não está contabilizado. Não estão contabilizados os jogos pelo torneio da Flórida, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Como mandante no Paulistão, a Ponte fez 2 jogos com 1 vitória e 1 derrota. Já o Palmeiras, como visitante, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota também. De acordo com a matemática, 14% de chances de coluna 1, 23% de chances de coluna do meio e 62% de chances de coluna 2. A dica do Maicon Santos é você apostar no Palmeiras, porque apesar da derrota para o Red Bull Bragantino, o Verdão tem sede de se recuperar no Campeonato Paulista. Como eu falei, o Palmeiras não estaria classificado se a fase de grupos terminasse hoje. Então o Palmeiras é o terceiro colocado e não está na zona de classificação, diferentemente da Ponte Preta, que é a segunda colocada do Grupo A e está no momento se classificando para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas o Palmeiras tem mais time e por isso é o favorito. Jogo 9, coluna 2. Jogo 10, Santo André e São Paulo. Domingo, 6 da tarde, no estádio Bruno José Daniel, na cidade de Santo André, pela rodada 5 do Campeonato Paulista. O Ramalhão é o líder do Grupo B com 9 pontos ganhos, 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 80% de aproveitamento. Já o São Paulo é o líder do Grupo C com 8 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 77% de aproveitamento. O tricolor paulista que ainda não perdeu na temporada. Muito bem, o Santo André vem de derrota para o Guarani por 2-1 pelo Campeonato Paulista e pela Copa do Brasil no meio de semana bateu o Criciúma por 4-1. Portanto, o Santo André
se classificou para a segunda fase. Lembrando que o Ramalhão já conquistou a Copa do Brasil, isso em 2004. Já o São Paulo não atuou no meio de semana e no final de semana empatou em casa com o Novo Horizontino em 1-1. O Santo André já fez 5 jogos na temporada, com 4 vitórias e 1 derrota. E o São Paulo só fez 4 jogos em 2020 de forma oficial, com 2 vitórias, e 2 empates. O Santo André, como mandante, venceu todos os jogos que fez, 2 jogos, e o São Paulo, como visitante, fez 2 jogos com 1 vitória e 1 empate. De acordo com a matemática, 37% de chances de coluna 1, 25% de chances de coluna do meio e 37% de chances de coluna 2. Aí vai a dica do Maicon Santos, a aposta no duplo aberto, ou seja, vitória do Santo André ou vitória do São Paulo. Isso porque o Santo André está embalado, vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, inclusive tirando a vantagem que era do Criciúma por ter melhor ranking do que o Ramalhão, e o São Paulo, que não atuou no meio de semana, vem descansado para enfrentar o time do Santo André. Por isso é um jogo que não tem um prognóstico certo, ou Santo André ou São Paulo. Esta é a minha opinião. Vamos ver no que dá este jogo 3, envolvendo 2 líderes de grupo no Paulistão. Jogo 11, Avaí Criciúma, mais um clássico estadual, domingo, 4 horas da tarde, na ressacada pela rodada 5 do turno do Campeonato Catarinense. O Avaí é o segundo colocado com 7 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 66% de aproveitamento. Já o Criciúma é o sétimo, com 5 pontos, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 60% de aproveitamento. Na rodada passada do Catarinense, o Avaí bateu o Figueirense por 2-0 e o Criciúma empatou em casa com o Marcílio Dias em 1-1. O Tigre do interior catarinense já estreou pela Copa do Brasil, se deu mal, perdeu para o Santo André 4-1 e está eliminado. O Avaí só estreia na Copa do Brasil na próxima semana. O Avaí, nos 4 jogos que fez em 2020, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Criciúma já jogou 5 partidas com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante no Campeonato Catarinense, o Avaí fez 2 jogos com 1 vitória e 1 derrota. Já o Criciúma, como visitante, fez 1 jogo e conquistou aí 1 derrota. Na verdade, teve 1 derrota, só pedindo perdão para você que está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. É 1 jogo e 1 derrota para o Criciúma, atuando como visitante neste Campeonato Catarinense. De acordo com a matemática, 57% de chances de coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 17% de chances de coluna 2. A minha dica é a aposta no Avaí coluna 1, que descansou no meio de semana, teve a semana livre para trabalhar e faz boa campanha no Campeonato Catarinense, inclusive embalado com uma vitória sobre o maior rival no último jogo. Já o Criciúma vem cabisbaixo para a partida por conta da eliminação precoce na Copa do Brasil. Por isso, o favoritismo é do Leão da Ilha, é do Avaí. Jogo 12 é o jogo que os técnicos da Caixa Econômica Federal adoram. Quando tem a oportunidade, eles colocam na loteca. Remo e Paysandu, domingo 4 da tarde no Mangueirão, pela rodada 4 da primeira fase do Campeonato Paraense. Mas é um clássico que agita
Belém, agita a região norte do Brasil. Realmente é uma rivalidade muito grande entre Remo e Paysandu. O Remo é o líder do grupo A1 com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. E o Paysandu é o líder do grupo A2 com 6 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, 77% de aproveitamento. No Campeonato Paraense, assim como no Campeonato Carioca, no primeiro turno as equipes de uma chave enfrentam as da outra chave. Então, por isso, o Remo é o líder do grupo A1 e o Paysandu é o líder do grupo A2. O Remo, na rodada passada, venceu o Independente de Tucuruí por 2-1, fora de casa. E o Paysandu perdeu para o Castanhal, fora de casa, por 3-2. O Papão da Curuzu, que ainda joga neste meio de semana, vai até Brasília, mais precisamente na cidade satélite de Taguatinga, enfrentar o Brasiliense pela primeira fase da Copa do Brasil. O Paysandu que pode até empatar para conseguir a classificação. O Remo vem de 3 vitórias, já o Paysandu vem de 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante no Parazão, o Remo jogou uma vez e venceu. Como visitante no Parazão, o Paysandu jogou uma vez e foi derrotado. De acordo com a matemática, 40% de chances de coluna 1, 20% de chances de coluna do meio e 40% de chances de coluna 2. A dica do Maicon Santos é fazer a aposta dupla ou a aposta tripla. Aí eu já deixo a aposta com você, ouvinte, porque como é um jogo com uma rivalidade à flor da pele, Remo e Paysandu não tem favorito. Então pode ser que dê coluna 1 ou coluna do meio ou até mesmo coluna 2. Mas o Paysandu deve entrar em campo pouco mais cansado por conta da disputa que tem pela Copa do Brasil ainda nesta quinta-feira. Já o Remo só joga pela competição nacional na semana que vem, não teve compromissos no meio de semana e por isso está mais descansado que o rival, mas Remo e Paysandu é um jogo realmente que não há favoritos, não existe nenhum favoritismo e tudo será decidido nos 90 minutos. Lembrando que o prêmio da Loteca neste final de semana está estimado em R$900 mil para quem gabaritar todos os 14 jogos. Lembrando que se houver mais de uma aposta ganhadora, o prêmio será dividido. Jogo 13, Paraná Clube e Cianorte. Domingo, 6 da tarde, no estádio Durival de Brito, pela rodada 6 da primeira fase do Campeonato Paranaense. Muito bem, o Tricolor é o 8º colocado com 6 pontos ganhos, 6 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas e 33% de aproveitamento. Já o Cianorte é o 7º com 7 pontos ganhos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 44% de aproveitamento. O Paraná Clube que tem um jogo a mais que os demais adversários neste campeonato paranaense. O Paraná, que vem de empate com o maior rival, o Atlético, 1-1 na Arena da Baixada, e na rodada passada o Cianorte perdeu por 1-0 fora de casa para o Operário Ferroviário. No meio de semana, o Paraná foi até o estado de Tocantins e venceu o Palmas por 2-0 pela primeira fase da Copa do Brasil. O tricolor paranaense, portanto, se garantiu na próxima fase da competição nacional. Nos últimos 5 jogos, o Paraná conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Cianorte vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, os dois times, portanto, com o mesmo retrospecto. Só que o Cianorte vem aí de 1 derrota e o Paraná vem de 1 vitória. Como mandante, o Paraná neste campeonato estadual fez 2 jogos com 2 derrotas e como visitante o Cianorte jogou 3 vezes, 1 vitória e 2 derrotas. De acordo com a matemática,
66% de chances de coluna 1, 23% de chances de coluna do meio e 11% de chances de coluna 2. Então, você deve apostar, a dica do Maicon Santos é na coluna 1, ou seja, na vitória do Paraná Clube, que mesmo sem vencer como mandante, tem mais time que o Cianorte no papel. Então, o Paraná precisa fazer valer o fator casa para se recuperar no campeonato estadual. Faz apenas a 8ª campanha com apenas 6 pontos ganhos. Então, na minha opinião, o meu palpite é coluna 1 neste jogo 13, é a vitória do Paraná Clube. Jogo 14, Cruzeiro e América Mineiro. Domingo, 4 da tarde no Mineirão, pela rodada 5 do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o líder do estadual com 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Já o América é o terceiro com 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 66% de aproveitamento. Ou seja, duas equipes que ainda não sabem o que é perder em 2020. Na rodada passada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Tupinambás em Juiz de Fora por 4-2. Já o América Mineiro bateu o Uberlândia na Arena Independência, a casa do América, por 3-0. O Cruzeiro não entrou em campo no meio de semana, ficou aí descansando, treinando. Já o América Mineiro foi até o extremo norte do Brasil enfrentar o Santos do Amapá. Arrancou um empate em 1-1, o suficiente para avançar para a segunda fase da competição nacional, a segunda fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro disputou 3 jogos em 2020, venceu todos os 3 pelo Campeonato Mineiro, e o América Mineiro fez 4 jogos com 2 vitórias e 2 empates. Como mandante no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez 2 jogos e venceu os 2. Já como visitante, o Coelho fez 1 jogo e venceu. De acordo com a matemática, uma promessa de jogo equilibrado. 35% de chances de coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 33% de chances de coluna 2. A dica do Maicon Santos é você fazer a aposta tripla neste jogo 14 do concurso 888, já que as duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação do Campeonato Mineiro e estão invictas. Então são duas equipes que até vão se enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro no meio do ano. Então vale aí a aposta tripla, até por se tratar de um clássico. Como dizem, clássico não tem favorito, é decidido nos 90 minutos. Então Cruzeiro e América Mineiro, vou deixar com você, ouvinte, fazer a aposta. Mas de acordo com a matemática, o Cruzeiro é o favorito. Muito bem, vamos então repassar os jogos da programação do concurso 888 da Loteca, valendo o prêmio de R$900 mil para quem acertar os 14 jogos, para quem gabaritar. Jogo 1, Fluminense e Botafogo no domingo. Jogo 2, Flamengo e Madureira no sábado. Jogo 3, Bangu e Macaé Esporte no sábado. Jogo 4, Fortaleza e Santa Cruz no sábado. Jogo 5, Bahia e Vitória no sábado. Jogo 6, ABC e Ceará no sábado. Jogo 7, CRB e CSA no domingo. Jogo 8, Botafogo Paraibano e Náutico no sábado. Jogo 9, Ponte Preta e Palmeiras no sábado. Jogo 10, Santo André e São Paulo no domingo. Jogo 11, Avaí e Criciúma no domingo. Jogo 12, Remo e Paysandu no domingo. Jogo 13, Paraná Clube e Cianorte no domingo. E jogo 14, Cruzeiro e América Mineiro também no domingo. Ou seja, no sábado você já pode saber se continuará vivo para os jogos de domingo ou se vai morrer na praia logo no primeiro dia de jogos. Então, realmente, muitos jogos do concurso 888 serão realizados neste sabadão.
desejando a você boa sorte, boa aposta e que a gente tenha ajudado você a fazer o melhor jogo a fim de ganhar o prêmio estimado em R$900 mil, tá certo? Muito bem, estamos encerrando o Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, o Lotecando desta quinta-feira. Agradecendo o carinho da sua audiência, convidando você a nos acompanhar neste final de semana, 2 jogos pela última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partir das 5h30 da tarde de sábado, você vai acompanhar Flamengo e Madureira, direto do Maracanã, com David Alisson, Rodrigo Goniades e Hugo Noronha. E no domingo tem o clássico Vovô, a partir das 3h30 da tarde, direto do Maracanã, Fluminense e Botafogo. Eu vou contar essa história ao lado do Daniel Kaiser e também do Roberto Acioli. Tá certo? O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no Som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.